vetusto como a CLT, que é a preservação da empresa. Que a CLT, o direito do trabalho, deva ser protecionista do hipossuficiente, não há a menor dúvida. Só se explica a existência do direito do trabalho em razão dessa proteção jurídica para compensar a fragilidade econômica do empregado. Mas não se pode esquecer que cerca de 80% das empresas no Brasil que empregam são constituídas de micro, pequenas e médias empresas. Então, o que se propõe hoje como um modelo para um equilíbrio das relações entre o capital e o trabalho é que, mantida a proteção que o deve ser, porque tem até assento constitucional, se observe também os interesses da empresa, não do empresário, mas da empresa, como fonte geradora de renda e do próprio emprego. Tanto assim que o artigo 1º da Constituição, creio que no inciso 3º, diz que a República Federativa do Brasil se funda na livre iniciativa e na valorização social do trabalho. De modo que são dois valores constitucionais que devem ser observados pelo juiz do trabalho. Não pode o juiz do trabalho priorizar um em detrimento do outro, porque ele desequilibra aquilo que o Constituinte pretendeu fosse equilibrado. De modo que se exige hoje do magistrado do trabalho essa consciência mais ampla de que a proteção, às vezes demasiada, resulta em prejuízo para a própria classe trabalhadora, no momento em que essa proteção demasiada, muito além do que a lei já propõe, possa futuramente implicar em situações delicadas para empresas de pequeno porte, médio porte, até porque em relação às grandes empresas a situação está sob controle, né? Muito se fala também da celeridade processual, né? A gente viu a Meta 2 inserida dentro do planejamento estratégico do Poder Judiciário. Como que o senhor acredita que o magistrado, esse novo magistrado, pode equilibrar essa adaptação aos novos tempos e, ao mesmo tempo, não prejudicar essa prestação jurisdicional? Eu vejo salutar que o Conselho Nacional de Justiça tenha instituído a Meta 2. Como, aliás, em todo o sistema se deve ter metas a cumprir. O que me surpreendeu um pouco foi a dimensão que ganhou essa tal de Meta 2, porque passou a impressão de que se devesse sistematicamente, inevitavelmente, chegar-se à conclusão de todos os processos iniciados em 2005. Isso cria para o magistrado uma situação psicológica de extrema angústia, porque nem sempre depende dele o rápido andamento dos processos. E como isso se divulgou de uma forma intensa na mídia, o receio é de que o juiz que não tenha conseguido atingir a Meta 2 possa ser considerado como alguém que não esteve à altura daquilo que se propôs o judiciário brasileiro. Nós sabemos muito bem que o problema da lentidão processual passa antes por uma reforma da legislação processual, para eliminar esse número assustador de recursos. E não vejo como solução para esse problema crônico que façamos metas desse tipo com insinuações que possam prejudicar o juiz na sua liberdade de julgamento, porque ele terá de dar prioridade à celeridade em detrimento da segurança das decisões judiciais. Ministro, o senhor integrou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Qual a análise que o senhor faz do papel desse órgão que foi criado em 2005, né, e faz 4 anos agora, exatamente como a ENAMAT? Realmente eu integrei o Conselho Superior da Justiça do Trabalho por 2 anos. Mas ao tempo em que participei do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele ainda estava se consolidando como um órgão de cúpula do sistema do judiciário trabalhista. E vejo que tem muita importância como um órgão condutor das políticas de melhoramento da justiça do trabalho. Só que ao tempo em que lá estive, tivemos que fazer uma alteração de rumo, porque se estava vindo ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho para se reivindicar questões individuais, ou seja, servidores, juízes, Conselho Superior, questões individuais que não estão afetas ao Conselho,
porque o que estão afetam ao Conselho são questões que transcendem o interesse individual e digam respeito ao interesse de toda a magistratura, ou seja, de todo o Judiciário do Trabalho. E quais os desafios da magistratura do trabalho atualmente? Os desafios são vários, um dos quais é a preparação dos juízes para as novas competências. Nós estamos aí com o Executivo Fiscal para as penalidades administrativas aplicadas pela Auditoria Fiscal do Ministério do Trabalho. Temos também a questão da Previdência Social. Hoje o TST, por exemplo, tem um volume enorme de recursos do Instituto de Previdência Social. Mas, sobretudo, eu acho que um dos maiores desafios do Judiciário do Trabalho é saber o equilíbrio exatamente entre a proteção que deve ser dispensada ao empregado e o sentido de preservação da empresa. São dois valores que coexistem, devem coexistir em harmonia, e acho que o grande desafio é o juiz render homenagem a esses dois valores, não prestigiando um em detrimento do outro, para não desequilibrar essa relação tão tênue da verdadeira justiça. Aliás, por falar em justiça, eu gosto sempre de dizer que um tribunal superior, tanto o TST quanto o STJ, não se propõe a fazer justiça. Se diz muito que aqui há um terceiro grau de jurisdição, absolutamente. Aqui nós vivemos uma jurisdição extraordinária, ou seja, uma cognição muito especial. Não nos está afeto o exame de fatos e prova. Esse exame de fatos e provas é a jurisdição ordinária. A nós cabe apenas o enquadramento jurídico dos fatos. Daí a relevância, a inovidável importância dos juízes de primeiro grau, porque são eles realmente a vitrine do Poder Judiciário. O comportamento deles, junto com os advogados e junto com o jurisdicionado, é que determina a boa ou má imagem do Poder Judiciário junto à sociedade. E por isso, eu pessoalmente admiro extremamente o juiz de primeiro grau. Não só porque fui juiz de primeiro grau, mas porque, ao ser ministro, eu aprendi a dar valor ao trabalho que se desenvolve na primeira instância. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para os juízes do trabalho? Trabalho. Eu digo também que o juiz ele tem que se dedicar ao trabalho e organizar um sistema de trabalho que ele possa atender às demandas da sociedade e reservar um tempo, naturalmente, para o seu convívio familiar e inclusive para a preservação da sua saúde. Eu, infelizmente, não observei isso. Sempre me dediquei muito ao trabalho, muito além do que a minha resistência me permitia. Só que entrei jovem na magistratura, com 25 anos. E ao tempo em que ingressara com 25 anos, a idade não me deixava assim tão cansado. Hoje, já há 55 anos, já completei 56, 10 anos de TST, já não tenho mais aquele desempenho que tinha de tempos atrás. De modo que o conselho é que se organize a necessidade do trabalho com um tempo de lazer e descanso. Esse é conselho que eu dou, mas que não observei ao longo da minha vida funcional. Certo, ministro, muito obrigada pela participação do senhor aqui no nosso programa. É um prazer, Viviane. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a TV Anamata quer contar também com a sua participação. Envie sua crítica ou sugestão pelo nosso e-mail tv@anamatra.org.br. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.